Hoje eu vou apresentar para você 7 atitudes baseadas em estudo neurocientífico que deixa qualquer homem de 4 na mão de uma mulher e sem que ela precise fazer nenhum grande esforço. Quando a mulher é realizada em seu relacionamento e alguém pergunta a ela o que é que ela fez para construir um relacionamento feliz e duradouro, ela geralmente não sabe dar uma resposta lógica. Ela só sabe que foi abençoada e encontrou a pessoa certa. E isso é verdade, mas foram essas 7 atitudes que contribuíram para esse sucesso. E você vai saber a partir de agora o que é que ela fez que nem ela mesma sabe responder. Só fique atenta, porque você só vai ser capaz de dominar todas essas atitudes se dominar a 7ª atitude primeiro, então fique ligado. Primeira atitude: valorizar seu próprio espaço individual para exercer a sua autonomia. A autonomia emocional é o alicerce para a construção da intimidade emocional, e toda mulher que se sente feliz em seu relacionamento sabe disso. A autonomia emocional é quando a sua autoestima não depende da presença do seu parceiro para que você se sinta bem consigo mesma. Uma mulher que valoriza a necessidade de exercer sua autonomia é sábia o suficiente para encorajar o homem também a ficar com os amigos dele de tempos em tempos, enquanto que ela fica com as amigas dela. Ela não fica pensando que ele vai traí-la ou que ele vai perder o interesse nela por ela encorajá-lo a ficar longe dela às vezes. Pelo contrário, ela é sábia o suficiente para saber que isso vai, na verdade, deixar ele ainda mais apaixonado por ela. Sempre que uma mulher deixa um homem livre para ser ele mesmo, sem tentar melhorá-lo ou criticá-lo por ele não ser como ela quer que ele seja, ela estará criando as oportunidades ideais para que o desejo dele por ela aumente a cada vez que eles se reencontram. Segunda atitude: revelar-se intimamente de forma gradual e progressiva, permitindo que a conexão se desenvolva lentamente ao longo do tempo. É muito bom ficar apaixonado ou apaixonada. A chama da paixão se acende como fogo em questão de segundos. Conseguimos ver nessa pessoa algo diferente de tudo que já vimos. Ficamos tão impactados positivamente que sentimos que finalmente estamos diante da pessoa certa. O problema é que, para a maioria das pessoas, esse vislumbre é temporário e apenas uma resposta vinda de suas fantasias amorosas. A vida as joga de volta para a realidade e elas descobrem que tudo isso não passava de um sonho. Depois de uma linda noite de paixão, quando voltamos para a vida real, a grande maioria dos homens automaticamente sentem que foi um erro se envolver tão rapidamente e se afastam, enquanto que do outro lado, as mulheres sentem eles se distanciando e se perguntam: o que aconteceu? Foi algo que eu disse ou fiz? Ele ainda está interessado? Será que ele já está com outra? O que eu devo fazer agora? Eu devo perguntar o que aconteceu ou devo esperar? A mulher que deixa um homem de 4 por ela não passa por isso, porque ela tem atitudes diferentes. Ela sabe que se entregar rápido e inteiramente à intimidade física com o homem só vale a pena se ela realmente não estiver pensando em algo mais sério com ele. Ou, dependendo de seus valores, ela não se entrega a nenhum homem só por diversão. Quando ela está à procura de um homem com quem ela quer se relacionar com mais profundidade, ela só se entrega totalmente à intimidade física quando seu coração descobre que realmente gosta dele. E ela sabe que gostar de um homem é um processo de descoberta e que leva tempo. Enquanto que ela está conhecendo ele, seu coração vai se abrindo e aprendendo a confiar e aceitar quem ele é. Pouco a pouco, ela vai descobrindo toda a verdade em seu coração, até sentir que é com ele que ela quer ter relações mais íntimas. Por isso, quando ela finalmente se entrega à intimidade física, não é para um homem gostar mais dela, e sim porque ela descobriu que gosta dele. É uma resposta dos desejos do coração dela. Terceira atitude: ser capaz de expressar seus desejos e fazer pedidos ao homem. A vida de um homem é movida por um desejo secreto, que é ter as suas habilidades aprovadas e a competência reconhecida. Esse desejo está em todo lugar, como no ambiente de trabalho, no ambiente social, no ambiente parental e, claro, está também no ambiente amoroso. Isso significa que a autoestima de um homem está diretamente relacionada com o quão competente ele se sente em todas as áreas da vida dele. É claro que as mulheres também são assim, mas em um ambiente amoroso, a capacidade de dar amor é muito mais importante para uma mulher do que ter a competência dela reconhecida. É por isso que as mulheres não expressam os seus desejos, porque elas querem ser desejáveis e notadas.
Assim, elas avaliam a capacidade de um homem de dar amor. O problema é que, como os homens são diferentes, nem sempre está claro o que uma mulher deseja ou precisa, a menos que ele seja solicitado. Quando ele é solicitado, a motivação em dar o amor que ela procura prospera, porque ele antecipa que será reconhecido em troca. No trabalho, quando ele é solicitado para realizar uma atividade, ele antecipa que terá seu trabalho reconhecido. Em uma mesa de amigos, quando ele é solicitado para prestar alguma assistência, ele antecipa que terá o seu esforço reconhecido. Em um evento em família, quando ele é solicitado a prestar algum favor, ele antecipa que terá o seu apoio reconhecido. E em um encontro romântico, quando sua pretendente o solicita para pegá-la em casa, ou para ajudá-la a atravessar o calçamento até a porta do carro porque ela está de salto, ou para chamar o garçom no restaurante para entregar o cardápio, ou qualquer outra coisa que fará a vida dela ficar mais confortável, ele antecipa que terá os seus cuidados reconhecidos. Sempre que um homem tem a oportunidade de ser reconhecido pelo que ele faz, a autoestima dele e a motivação de exercer as suas competências e habilidades continuam prosperando. Quando uma mulher entende esse segredo, ela cria todas as oportunidades para conseguir o que ela quiser de um homem. Se um homem não responder bem aos pedidos de uma mulher, pode significar simplesmente que ele ainda não provou o quão bom é ter a sua competência reconhecida. Se ele cresceu em um ambiente onde só tinha irmãs e nunca testemunhou o pai sendo reconhecido pela mãe, e a mãe e as irmãs cuidando dele e desaprovando as decisões dele, tentando melhorá-lo, provavelmente ele nunca provou da satisfação de ser reconhecido pela sua competência. E então, na vida adulta, ele pode gostar da ideia de ser cuidado pelas mulheres mais do que pelo reconhecimento por ser um grande homem que pode se responsabilizar em cuidar delas. Quarta atitude: manter-se segura de que você vai ter tudo o que você merece, mesmo que o futuro pareça incerto. Geralmente, quando uma relação começa muito intensa, ninguém imagina que tudo pode mudar de uma hora para outra, mas muda. As pessoas em geral, elas não começam um romance preparadas para o potencial fim da relação. E essa é a diferença entre uma mulher comum para uma mulher segura que deixa um homem de 4 por ela. Quando um homem não a respeita, ela não leva para o lado pessoal. Ela apenas deixa para lá e segue a vida dela. Ela sabe que ainda merece o que precisa. E gentilmente, ela tenta outras abordagens para conseguir o que ela quer. Se mesmo assim não funcionar, ela procura o que ela precisa em outro lugar. Essa é a atitude segura que torna algumas mulheres mais atraentes para os homens do que outros. Ela sempre está preparada para o término. E por isso, mesmo que ela esteja super apaixonada e pareça estar em um compromisso sério com o homem certo, ela tem o cuidado de lembrar que ela ainda não está em um compromisso e nem com o homem certo. Mesmo que ele tenha o potencial para ser o homem dos sonhos dela, ela também tem o cuidado de lembrar que ele ainda não é esse homem. O fato de ela aceitar que a relação pode acabar faz com que os homens se sintam livres para escolher estar com ela e não obrigados a estar com ela. Isso significa que quanto mais livres os homens se sentem para escolher, mais querem escolher ficar próximos. Quinta atitude: ter um equilíbrio delicado entre dar e receber dentro da relação. As mulheres de hoje estão tendo cada vez mais responsabilidades em seus dia a dia. Responsabilidades no ambiente de trabalho, com os filhos, na família, nas amizades, nos eventos sociais e também nos relacionamentos amorosos. Essa pressão para fazer o que tem que ser feito as coloca em uma batalha diária para alcançar resultados e ultrapassar expectativas. Quanto mais complexa, estressante e sobrecarregada é a vida de uma mulher, maior é a tendência dela de ser excessivamente responsável por tudo e por todos. É por isso que as mulheres hoje estão mais ansiosas e com fome por um relacionamento em que elas possam ter a tranquilidade de relaxar e deixar de ser tão responsável. Se ela estiver conhecendo um homem em que no começo dos encontros ele parecia gostar de se encarregar de fazer as coisas e não entregar a responsabilidade para ela, mas de repente ele muda e dá para trás, automaticamente essa mulher que tem a vida sobrecarregada se sentirá responsável por fazer tudo o que tiver que ser feito para não deixar a relação acabar. Essa sensação de ter que se responsabilizar por tudo e por todos se torna para ela uma fonte de depressão. Por isso, quando ela dá mais do que recebe, ela pode se tornar cada vez mais insatisfeita e deprimida. Porém, a mulher que deixa um homem de 4 por ela sabe que quando um homem para de se encarregar das coisas por um tempo, não é porque ele está entregando a responsabilidade a ela, é simplesmente porque ele também preza pela autonomia dele e ele gosta de se responsabilizar por si mesmo. Depois de um tempo, quando a vida dele estiver em ordem, ele vai voltar para ela e
novamente se encarregará de fazer as coisas para ela. É por isso que, em vez de parar a sua vida e ir atrás dele para se responsabilizar pela relação, a mulher de atitude aproveita para fazer outras coisas da vida dela enquanto não está com ele. Ela valoriza o seu espaço pessoal e exerce a sua autonomia, ou seja, a primeira atitude dessa lista. Sexta atitude: observar o lado positivo das coisas, mesmo nas experiências negativas. Uma mulher geralmente não se incomoda em ouvir uma experiência negativa de uma amiga. Na verdade, no universo feminino, quando duas amigas se encontram, elas desfrutam da oportunidade de compartilhar contratempos, frustrações, decepções e as queixas da semana. Isso significa que conversar sobre sentimentos negativos não é nenhuma ameaça, mas sim um elogio para outra mulher, porque simboliza confiança, boa vontade e amizade. Mas quando se trata de homens, o contexto muda. Se ela se concentrar em conversar com ele sobre contratempos, frustrações, decepções e queixas, ele imediatamente vai ter uma impressão errada sobre ela. Em vez de ele valorizar a boa vontade dela de compartilhar os sentimentos negativos, ele pode interpretar que ela é uma mulher difícil de agradar e perder o interesse em fazer as coisas para ela para realizá-la. Não que um homem nunca esteja aberto a ouvir as decepções de uma mulher, não é isso. É que ele precisa provar primeiro da satisfação que é em poder realizá-la. Por isso, quando você estiver conhecendo um homem, a sua melhor atitude é ter uma conversa leve, não carregada, focada em eventos da atualidade, mas discutida de uma maneira positiva. Isso não quer dizer também que você deve deixar de ser autêntica. Não. Você está apenas adiando em apresentar uma parte de você, para que você consiga trazer o melhor de um homem e avaliar se vale a pena estar com ele ou não. Se você descobrir que ele não vale a pena, não precisa demonstrar suas insatisfações. Faça isso com as suas amigas, que elas vão adorar. Simplesmente saia de cena de coração aberto e com a confiança de que você ainda vai encontrar o homem certo. Sétima e mais importante atitude da mulher que deixa um homem de quatro por ela: conhecer a si mesma antes de entrar em um relacionamento. A principal fonte de insatisfação humana é o desconhecimento dos próprios sentimentos, principalmente os sentimentos negativos. E isso vale para homem e para mulher. Se um garotinho nunca testemunhou seu pai satisfazendo as necessidades de sua mãe, ele pode se tornar um adulto sem confiança de que pode satisfazer uma mulher. Ele fica apavorado só de pensar em compromisso. Na infância, ele nunca testemunhou a sua mãe amando e perdoando seu pai pelos erros que cometia. Na verdade, ela estava a maior parte do tempo tentando mudar os comportamentos do pai, criticando e desconfiando dele. Muitos homens não tiveram um modelo de relacionamento bem sucedido na infância. Para eles, amar, se casar e ter uma família é como pilotar um avião sem nenhum treinamento. Da mesma forma, se uma garotinha testemunhou a sua mãe sofrendo abusos, ou se ela mesma sofreu algum tipo de abuso, ela pode acabar se tornando uma adulta muito vulnerável com um sentimento de desmerecimento em receber amor. Esse sentimento de desmerecimento gera nela o medo de precisar dos outros, porque uma parte dela acredita que não será amada. É por isso que, mesmo que ela queira receber amor, ela acaba afastando dela o amor que ela precisa, porque o homem recebe a mensagem de que ela não acredita nele para acolhê-la. Como os homens são motivados quando se sentem necessários, as expressões desesperadas dela pela necessidade de amor comunicam ao parceiro de que ele não é confiável e então ele se sente rejeitado e fica desmotivado em dar o amor que ela precisa. É por isso que conhecer a si mesma antes de entrar em um relacionamento é a atitude mais importante que você pode fazer por você mesma e não só para conquistar um homem. Essas foram as 7 atitudes baseadas em estudo neurocientífico que deixam um homem de 4 na mão de uma mulher. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com suas amigas para ajudar elas também. Um abraço e até o próximo vídeo.